Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula para o nosso curso, para a nossa formação em tráfego orgânico, nosso MBA de tráfego orgânico, né? Então, vamos lá para essa aula onde você vai aprender como que os sites são ranqueados no Google, uma aula importantíssima para você compreender a anatomia. Sabe quando você está fazendo ali, quando um aluno de medicina está fazendo aula de anatomia, ele precisa entender como que as coisas ali dentro do corpo humano funcionam, né? Então, nós temos que aprender anatomia para entender como que um site aparece na primeira, na segunda, na terceira, na quarta e assim sucessivamente. Beleza? Então, para você que é novo por aqui, não custa nada lembrar, se inscreve aqui no canal da Escola Ninja WP e também deixe seu comentário se você gostou dessa aula. Aproveita, vai lá no Instagram também, coloca lá Escola Ninja WP e já segue a gente lá que tem um monte de conteúdo legal que a gente está postando todo dia. Tá bom? Então, se você não assistiu as outras aulas, tá? Saiba que isso aqui é uma série, é um curso, é um MBA em SEO 100% gratuito. Nós já estamos na terceira aula, tá? Que é onde a gente vai falar aqui da anatomia, de como que o site se ranqueia no Google, ok? Então, muito provavelmente, tá? Você deve estar se perguntando, tá, Flávio, quando eu digito no Google, por exemplo, aqui, psicólogo em Belo Horizonte, né? Vamos fazer uma busca aqui. Você aprendeu ali na aula passada que como que a SERP do Google funciona, tá? Então aqui nós temos os anúncios patrocinados. Então aqui nós temos a terapia para homens, né? 10 melhores psicólogas em BH, consulte hoje, tá? E nós temos aqui esse aqui, são patrocinados, beleza? Como que faz para aparecer nesses patrocinados? Indo lá na plataforma que se chama Google AdWords e você faz uma campanha de tráfego pago, tá? Aqui na Escola Ninja WP nós temos um parceiro, tá? Que é um grande amigo, também um parceiro que está com a gente há muitos anos, que é o Vinícius. Então, caso você esteja vendo essa aula e precise de uma ajuda para tráfego pago, entre em contato com a gente que a gente vai te direcionar para um camarada que é show de bola, beleza? Mas nosso assunto aqui é outra coisa, tá? Então logo aqui abaixo nós temos os patrocinados locais. Sim, é possível você fazer um link patrocinado para buscas locais. Você vai lá na plataforma do Google Meu Negócio ou também no Google AdWords, você pode fazer, né, um patrocínio para você aparecer fixado nos mapas do Google, tá? Também tem que pagar, tá bom? Então aqui você paga e aqui você paga também, tá? E aqui embaixo nós temos o que a gente chama, tá, de Google Business, Google Local Business ou Google Meu Negócio, tá? Cada um chama de um nome aí, mas o certo é Google Meu Negócio. O que é o Google Meu Negócio? Essa aqui não é uma aula ainda de Google Meu Negócio. A aula de Google Meu Negócio ainda está por vir, tá? Então, aqui basicamente é o quê? Como que faz para você aparecer bem posicionado aqui? O Google, ele possui vários algoritmos. Como ele tem o algoritmo de imagem, o algoritmo de busca local e o algoritmo de busca paga. Sim, existe um algoritmo de busca paga, que é principalmente o leilão e a relevância, tá? E aqui também nós temos um algoritmo. Então, para você aparecer aqui, tá? Vou só fazer um adendo, você tem que cumprir algumas regrinhas. Como, por exemplo, ter depoimento, a sua ficha do Google Meu Negócio tem que estar preenchidinha, com tudo que o Google pede, o endereço, responder os comentários, várias coisinhas, beleza? Mas nós não vamos entrar em tantos detalhes aqui agora. Agora, aqui embaixo, que começa o que nós queremos, que é a busca orgânica. Como que o Google posiciona os sites na busca orgânica, beleza? Não sei se você me acompanha já há algum tempo aqui, mas ano passado foram vazados documentos, tá? Possíveis documentos de como funcionaria a busca orgânica do Google. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nesses documentos, que em inglês foram centenas e centenas de páginas, deram indícios de como as APIs que lidam com a busca orgânica do Google, como elas funcionariam. Beleza? Então, eu quero... Lembrando, tá? Esses documentos, eles não são a revelação de como a busca do Google funciona, porque ela é extremamente complexa.
Mas, se a gente pegar ali alguns fragmentos, nós conseguimos montar um quebra-cabeça o mais fiel possível, tá? Então, primeira coisa que eu quero que você saiba aqui, nós vamos abrir aqui o nosso bloco de anotações, que é o nosso fiel bloco de anotações. Eu gosto muito de fazer isso, porque isso ajuda a fixar na mente o conhecimento. Eu gosto de escrever, tá? E antes de mais nada, tá? Antes de eu escrever aqui, eu só quero te lembrar, tá? Não custa nada lembrar, tá? Que esse vídeo é um patrocínio do Ninja Rank, tá? Se você tá vendo aqui, não viu o vídeo nenhum, tá chegando aqui pela primeira vez, o Ninja Rank é o melhor software para quem quer produzir conteúdo para blog. Então, se você precisa automatizar, se você precisa crescer na busca orgânica do Google e está aí sofrendo, escrevendo conteúdo, ou até mesmo contratar uma ferramenta que você está notando que não está dando muito certo, vou te convidar a conhecer o Ninja Rank, tá? É ele que está patrocinando este conteúdo, este projeto, tá bom? Se não fosse ele, esse projeto não poderia existir, tá bom? Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você pode solicitar uma demonstração do Ninja Rank, se fizer sentido para você. Só você falar com a nossa equipe, olha, eu quero conhecer o Ninja Rank, acho que faz todo sentido eu utilizar essa ferramenta, estou gostando muito dos conteúdos que o Flávio tem publicado no YouTube. E aí, você vai lá e fala com a gente que agenda uma apresentação via Google Meeting comigo, ok? Então, vamos lá. Como o Google ranqueia os sites, beleza? Primeira coisa que você tem que entender, tá? O Google possui centenas de pequenas validações algorítmicas. Vou jogar esse nome aqui, tá? Só para você entender. Deixa eu ver, algorítmicas, ok? O que que isso significa? Significa que para um site aparecer em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, o Google, ele valida centenas de pequenas coisinhas, tá? Eu não estou aqui para te falar centenas dessas pequenas coisinhas, mas nós vamos falar aqui das principais, tá bom? Então a primeira delas aqui, que é a mais importante, é se o seu site se enquadra no EAT, tá? Nós vamos ter uma aula muito profunda sobre EAT, tá? O EAT é o algoritmo do Google. Então, primeira coisa, o site precisa se enquadrar no EAT, tá? Primeira coisa. Flávio, dá um breve palhinho do que é o EAT, tá? O EAT é um algoritmo que define a sua experiência, a sua expertise, a sua autoridade e a sua confiança. Basicamente é um termo em inglês que vem de experience, tá? Vem de experiência, vem de autoridade, que é a authority, e o confiança. E a expertise, tá? Expertise, experience, authority e trust. Trust vem de confiança, ok? Então, basicamente, é isso aí, tá? Então, o que que acontece? Por que que o Google criou o EAT? Ele criou o EAT porque ele precisava entender o quão complexo, tá? O quão complexo era um site aparecer. Então ele precisava entender o seguinte, peraí, esse site aqui, se ele realmente quer se posicionar para psicólogo em Belo Horizonte, o quão complexo, o quão profundo ele entende de psicologia. E mais do que isso, se ele está falando de psicólogo em BH, qual é a profundidade do seu conteúdo? Qual que é a confiança que eu tenho sobre o conteúdo dele? Então, a experiência, tá? Ela diz muito, a experiência diz muito do design, ok? Mais usabilidade, mais acessibilidade. Isso diz a experiência, tá? A experiência, ela diz o quão fácil é mexer no seu site. O seu site não tem erros, o seu site não impossibilita o usuário navegar e etc, tá? Esse aqui é o E de experiência, tá? Nós temos também o E de expertise. O E de expertise é quem escreve nesse blog. Quem escreve nesse blog é um psicólogo, é um profissional capacitado, é ele que escreve nesse blog. Os seus conteúdos, eles de fato contribuem, fazem os usuários ficarem na página, guardem isso. Os seus conteúdos fazem com que os usuários passem mais tempo na página. Beleza.
quão expert você é sobre o tópico que você fala, tá? Nós temos agora o A, que é o authority, tá? O authority basicamente é qual é a sua autoridade. Então, no caso aqui, por exemplo, eu sou médico, eu sou psicólogo, eu sou dentista, eu sou um pintor, eu sou um carpinteiro. Qual é a sua autoridade? Então, vou te dar um exemplo. Peraí, se eu estou falando de saúde mental, eu não posso, na teoria, eu não poderia falar de saúde mental se eu fosse, sei lá, um jornalista, se eu fosse um jogador de futebol. Qual que é a minha autoridade para falar desse tópico? Então, o Google consegue dimensionar isso. Por isso que é muito importante nós colocarmos a biografia do autor em todos os conteúdos que a gente publica. Porque aí o Google vai conseguir mapear aquilo ali para saber a sua autoridade, tá bom? E o trust. O trust vem de confiança, tá? Ou seja, a confiança ela é movida basicamente pelos backlinks. Ou seja, outros sites na internet linkando para você. Então, quanto mais sites linkam para você, isso aumenta a confiança perante o Google. O Google passa a enxergar uma confiança em você. Então, de maneira bem branda, de maneira bem rápida, esse é o EAT, tá bom? Então, primeira coisa que o Google vai olhar, peraí, você está falando de saúde mental, mas você é um site de quê? De futebol. Ah, você está falando de saúde mental, mas você é um escritório de advocacia. Você está falando de saúde mental, mas você é um site de odontologia. Na verdade, você está falando de saúde mental num viés de trabalho, num viés odontológico, num viés do futebol. Você não está falando de saúde mental no viés de tratamento, no viés psicológico. E mais do que isso, no seu site, o único conteúdo que fala de saúde mental é esse. Então você não tem expertise. Então, ou seja, um site que só tem um único conteúdo que fala daquele tópico, né, do que é o tópico de autoridade, a gente vai falar muito aqui de clusterização, nós vamos falar muito aqui de silo, de cluster, de estruturas complexas, tá? Então, quando você pega um site ali, por exemplo, um dentista que acabou de escrever um tópico ali falando, por exemplo, de saúde mental, ele dificilmente vai ranquear no Google. Por quê? Porque talvez é o único conteúdo que ele tenha a respeito de saúde mental. Ah, Flávio, aquele dentista ele quer ranquear no Google para a palavra-chave ortodontia, por exemplo. Mas espera aí, ele começou a falar de ortodontia ontem. Até então, ele não falava nada de ortodontia. Então, logo, ele vai custar a se posicionar. Afinal de contas, a expertise, o Google vai conseguir mapear todo o conteúdo dele e vai falar, cara, você não fala nada disso. Então não vai funcionar. E mais do que isso, às vezes o site até tem uma expertise, mas quando entra lá na acessibilidade do site, é um terror. Por isso que é importante você contar com um template. Se você está utilizando aí o WordPress, contar com um template profissional, um template que preza pela acessibilidade, a usabilidade, que funcione no celular, que tenha um tempo de carregamento rápido, que o usuário não tem que ficar guardando. Às vezes você tem ali uma expertise legal, mas o seu site demora a carregar. Ok? Então veja que esses itens eles vão se equacionando. Ok? Às vezes você tem uma experiência, você tem uma expertise, mas você coloca lá que quem escreveu o conteúdo foi um estagiário de, sei lá, de odontologia. Ok? Colocar, principalmente na área da saúde, colocar o CRM, o CRP, o CRO, faz todo sentido, tá? Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Psicologia, Conselho Regional de Odontologia, ok? Colocar os conselhos faz toda a diferença, beleza? E tem um outro tópico aqui também que é, essa página ou esse site, ninguém confia nela, ela nunca recebeu um link de lado nenhum. Então, para a gente começar a compreender de como as páginas são indexadas no Google, nós temos que ter um profundo conhecimento no EAT.
Muitas pessoas acreditam que ranquear no Google é só você ficar escrevendo conteúdo. Escreva conteúdo, escreva conteúdo, escreva conteúdo, escreva conteúdo, escreva conteúdo, escreva conteúdo. Mas existe uma relação de escrever vários conteúdos sobre por que nós estamos escrevendo esses vários conteúdos. Existe uma coisa no Google que se chama tópico de autoridade. A gente vai ter uma aula falando só sobre tópicos de autoridade, que é quando nós, de maneira proposital, criamos uma estratégia com o objetivo de ranquear uma determinada palavra-chave. Só que para eu ranquear uma determinada palavra-chave, eu preciso colocar essa palavra-chave como tópico de autoridade e envolver ela através do que a gente chama de silos, ou tópicos, filhos, satélites, tem vários termos que se usam na internet, tá? Mas não é sobre isso. Então, primeiro ponto é isso aqui. Se o seu site ele não está de acordo com o EAT, é o primeiro indício de que ele não vai ranquear bem, tá? Agora vamos falar dos outros fatores. Beleza, o EAT está aqui, ele existe, mas vamos falar dos outros fatores, tá? Vamos lá, Flávio. Acabei de criar um site. E como que vai ser a vida desse site? Como que o Google vai enxergar ele, tá? Então, primeira coisa que nós temos que ter em mente, tá? Você sempre ranqueia para um termo. Eu chamo de termo, tá? Não chamo de palavra-chave. Você sempre ranqueia para um termo. Um termo pode ser uma frase, um termo pode ser uma palavra-chave, um termo pode ser uma pergunta, é um termo, ok? Você sempre ranqueia para um termo, tá? Então vamos pegar aqui a palavra-chave chamada psicólogo em Belo Horizonte. Poderia ser dentista em Belo Horizonte, poderia ser qual o melhor dentista em BH, qual o melhor pintor em BH, onde comprar tênis Nike barato, não importa, é um termo. Tudo começa com uma pergunta no Google. E o que o Google vai fazer? Primeira coisa, o Google vai... Não estou dizendo que você seguir isso aqui fielmente é o que fará você ranquear no Google, mas estou dizendo como que o Google valida cada termo, beleza? Primeira coisa, a palavra-chave está no título da página. O título da página é isso aqui, ó, é o title, tá? É o que vai aparecer lá no title da sua página, tá bom? Primeira coisa é o título da página. Flávio, eu já tenho que preocupar com isso aqui para fazer o SEO? Não, nós vamos ter uma aula que se chama de SEO on page. Você precisa entender como que o Google ranqueia uma página, entendeu? Qual que é a anatomia, o que ele analisa, tá? Segundo, a palavra-chave aparece no conteúdo. Existem, que a gente chama de LSI e ou variações deste termo, ok? Então aqui, beleza? Então, palavra-chave no título, palavra-chave no conteúdo. 3. Existe a palavra-chave no H1 e H2? Então, ou seja, o Google está analisando seu site. Eu encontrei a palavra-chave no H1, eu encontrei no H2. 4. Eu encontrei links internos. 5. Eu encontrei links externos. Então ele vai vendo, ele vai analisando. Aí começa algumas coisas aqui, né? O usuário pode ficar feliz ao acessar essa página? Então eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você escreveu sobre psicólogo em Belo Horizonte. E aí você conseguiu ficar em primeiro lugar por um termo, por uma página que não diz profissional nenhum e não diz nada com nada. Sei lá, talvez você fez Black Hat, comprou link nos indianos, sei lá o que você fez. Mas você ficou em primeiro lugar. Então o que o Google vai começar a olhar? Que o CTR, tá? Vamos pegar aqui, ó, o CTR, tá? Daqui a pouco a gente vê o que é o CTR. O CTR da página versus o tempo de permanência não está legal. Ou seja, os usuários não estão gostando da sua página. O seu CTR está alto, tá? O seu CTR está legal,
mas os usuários passam um tempo inferior ao que era compatível para esse mercado. Entendeu? Então, por exemplo, era esperado que o usuário passasse 40 segundos ali dentro, mas ele não passa, ele passa 5 segundos, 10 segundos. E mais do que isso, o usuário não engaja com o conteúdo. O que isso significa? Significa que quando o usuário entra, ele não clica em lugar nenhum. Ele entrou e saiu. Dentro dos documentos do Google que foram vazados, foram comprovados uma relação do CTR com o engajamento na página. Por exemplo, o Google sabe que o usuário, ele, entre aspas, gostou da sua página, porque ele entrou, ele permaneceu um determinado tempo e ele clicou para continuar uma leitura. Ele clicou no que a gente chama de link interno. Ele se aprofundou no conteúdo. Ou seja, ele, de forma empírica, foi lá e clicou. Por isso que o link interno, ele é importante. Porque o link interno, ele diz para o Google que existe uma certa profundidade ou que existe uma continuidade daquele conteúdo. Então o link interno é importante. Mas os sinais que nós estamos enviando para o Google o usuário entrou e gostou. Então aqui nós temos toda uma dinâmica, tá? Dinâmica baseada em atender às necessidades do usuário. Flávio, isso quer dizer que eu preciso criar um design, criar um Elementor, contratar um designer para fazer uma landing page para eu ranquear no Google, para ter uma experiência maravilhosa? Não, não, não. Não, não, não. Se você entendeu na nossa aula passada sobre como a SERP funciona, você tem que entender que a sua palavra-chave, ela existe, ela está dentro de uma intenção de busca. Correto? Correto? Qual que é a intenção de busca aqui? Encontrar um psicólogo, correto? Então, se dentro do seu conteúdo você, de fato, entrega o que foi prometido, você entrega, o usuário sai dali satisfeito, não importa se é um layout feito por um design formado nas Belas Artes ou em Harvard, ou se é um texto gerado pelo GPT, porque aqui nós estamos falando de um novo olhar para o SEO. O SEO agora, ele é baseado em atender às expectativas do usuário e não mais cuspir texto aleatório. Por isso que eu falo com os alunos aqui da Escola Ninja WP, né? A gente tem aqui um template que nós criamos, é um template já com um olhar moderno. Nós temos um olhar moderno para o futuro. Eu sou um grande estudioso do SEO. Eu estudo muito, me mantenho atualizado todos os dias. Leio os core updates do Google, me mantenho informado. E mais do que isso, eu testo muito. Eu me permito cometer erros nos meus próprios sites. Eu valido. Então, nós temos que ter esse olhar baseado no que é bom para o usuário, tá? Então, você pode simplesmente ter um texto, no meio do texto tá ali, ó, tá aqui o contato da doutora fulana, da doutora ciclana, da dentista fulana, do médico ciclano. O contato dele está aqui. Fale com ele. Ok? Então, o CTR é extremamente importante. E como que nós atuamos com o CTR? Como que nós podemos influenciar o CTR? Nós podemos influenciar o CTR, ó. Influenciar o CTR. Deixa eu só corrigir aqui, tá, gente? Eu vou corrigindo aqui, que vai digitando errado aqui, mas tá tudo bem. Influenciar o CTR, basta, no título, você ter uma promessa que faça sentido para esse público. Ou seja, imagine um título que é o seguinte, ó, psicólogo em BH. Vou colocar aqui, atendimento online 24 horas. Ou psicólogo em BH. Lista com 200 psicólogos. Vou colocar aqui até R$100. Um exemplo. Ok?
Tá? Então, nós temos aqui algumas ideias. Lista de psicólogos com até R$ 100. Lista de psicólogos baratos. Ou seja, isso aqui que a gente chama de copy. A gente influencia o clique baseado na promessa. Então, a promessa, quando uma pessoa está buscando um psicólogo, tá? Você não tem exatamente o que ela está buscando. Ok? Você não tem, ela está buscando uma coisa genérica. Então, o único jeito de você validar o que funciona e o que não funciona é verificando, tá, o impacto que os títulos têm na sua SERP. E mais do que isso, tá? A palavra-chave precisa existir dentro do H1, do texto, das imagens, etc. Ok? Flávio, e aquela coisa do tempo do domínio, comprar domínio inspirado, palavra-chave no domínio, e etc, etc, etc. Isso já foi algo que funcionou no passado. Lembra lá da primeira aula que eu falei da questão dos algoritmos? Do Panda, do Penguin, do Hummingbird, por aí vai? Pois então, isso era uma coisa que o Google não tinha muito controle. E o Google foi entendendo que isso não gera nenhum valor para o usuário. Você comprar um domínio chamado psicólogo em belohorizonte.com.br. Nossa, Flávio, mas tem um site que se chama psicólogo em belohorizonte.com.br que está em primeiro lugar e eu não consigo passar ele. Tá, vamos por partes. Primeira coisa, qual é o EAT desse site? Talvez esse site já está ali há muito tempo produzindo conteúdo. Se um site, se um domínio tem 10 anos e ele já produz conteúdo há 10 anos, sem faltar um dia, o EAT desse domínio com certeza é muito alto. Então, para você bater esse cara, você vai ter que procurar outros lugares. Talvez não é tão inteligente você querer competir por essa palavra-chave. Talvez seja inteligente você tentar competir com uma palavra-chave secundária. Ok? Então, muitas pessoas gastam tempo e energia tentando fazer SEO, competindo com uma palavra-chave extremamente complicada. Ok? Que não faz o menor sentido. Então você tem que procurar outras. Entendeu? Eu, por exemplo, eu não brigaria pela palavra-chave psicólogo em Belo Horizonte. Eu não brigaria. Por mais que ela seja uma palavra-chave muito boa. Por mais. Ou seja, a competição vai ser alta. Beleza? Então vamos continuar aqui entendendo. Ou seja, o tempo de domínio importa. O tempo de domínio importa. Veja bem, quem sabe mais? Um velho ancião de 80 anos que já estudou com os monges do Tibete e etc., ou um garotão de 16 anos que nunca nem pagou a própria comida. Então, o tempo do domínio mostra maturidade. Flávio, aquele lance de domínio inspirado. Olha, eu não vou entrar nesses detalhes, domínio inspirado e etc. Sabe por conta de quê? Eu acredito no domínio inspirado, só que não é o momento para eu trabalhar isso aqui nesse treinamento. Funciona? Funciona. O Google já disse que ele vai começar a não beneficiar domínios inspirados? Sim. Já está no hall de olhar do Google. Ele vai descredibilizar qualquer domínio inspirado. Ele entendeu que as pessoas utilizam isso de maneira errada, tá? E o Google vai descredibilizar isso, tá? Então o tempo de domínio importa, beleza? Flávio, e a tal velocidade? O tempo de carregamento. Olha, vou pisar em ovos agora aqui com você. O tempo de carregamento importa, desde que você esteja competindo já por uma palavra-chave. É um erro brutal eu ver pessoas que não estão ranqueando por nada, nunca criou nenhum artigo tentando fazer performance. Ok? Tentando deixar o site ali verdinho. Amigo e amiga, não faça isso, não perca tempo. Vá produzir conteúdo. Tá? Vá produzir conteúdo. Beleza?
A produção de conteúdo é a única chance que você tem de fazer o seu negócio dar certo. E falando em produção de conteúdo, aproveita, assina o Ninja Rank e deixa com que a gente automatize isso para você. Tranquilo? Então o tempo de domínio importa. Flávio, o que mais que eu devo me preocupar? Erros. Erros, erros e erros. Que é o que a gente chama de SEO técnico. O Google odeia erros. O que são erros? Erros 404, erros 503, erro de JavaScript, erro de página incompleta. Erros. Nós vamos ter uma aula de SEO técnico aqui. Para você aprender a ser um expert em SEO técnico. Ok? O Google odeia página com erro. Isso faz com que o Google, tá? Isso faz com que o Google perca tempo tentando renderizar sua página. Então, quando o Google tenta acessar sua página, é loops de redirecionamento, é redirecionamentos infinitos, é páginas que 403, é página que é bloqueada, que bloqueia o robô do Google, enfim. Erros. Isso impacta a performance do seu site, tá? Isso impacta o posicionamento do seu site. Então, Flávio, como que eu faço? O que eu preciso? Qual que é o checklist para eu poder já... Qual que é o exercício de casa? O dever de casa? Ó, aqui basicamente o dever de casa é... Basicamente, tá? Dever de casa. Toda aula agora eu vou procurar fazer um dever de casa para você. Para fixar. Dever de casa para fixar. Beleza? 1. O seu site cumpre com o EAT? Ou seja, vamos imaginar que você fale sobre odontologia. Você escreve no seu blog sobre odontologia, você escreve sobre os produtos, procedimentos, serviços, métodos, dores, enfim, seu site cumpre com EAT? 2. O seu SEO on-page está em dia? 3. O seu SEO técnico está em dia? O seu SEO técnico está em dia? 4. Você consegue oportunidades de backlinks? 5. Você entende, você cria conteúdos com regularidade. O Ninja Rank, por exemplo, permite você criar 3 conteúdos por dia. Todos os dias, 3 conteúdos. Ok? 6. Você faz boas escolhas de termos para o seu site? O que são boas escolhas para termos no seu site? Nós vamos ter uma aula maravilhosa de planejamento estratégico. Planejamento estratégico. Ok? Onde que você vai aprender tudo isso. Então, isso aqui é para você fixar, beleza? Agora, vamos voltar aqui na SERP do Google rapidinho, para a gente pegar tudo que a gente aprendeu agora e condensar. Então, por exemplo, por que o Doctoralia aparece em primeiro lugar? Muito simples. O Doctoralia, ele é um site da área médica, da área da saúde, psicologia, odontologia, etc. E aqui ele está me falando, ó, os 20 psicólogos mais recomendados em Belo Horizonte. Então, certamente, ele vai me entregar o que eu estou pedindo. Então, veja bem, ele tem aqui, ó, os psicólogos, ele tem aqui a fotinha, ele tem o CRP, ele tem os horários de atendimento, ele tem o endereço, ele tem tudo. Eu posso escolher, ok? Eu posso escolher aqui, eu não preciso ficar perdendo meu tempo. Você está entendendo? Eu não preciso perder meu tempo. Ou seja, por isso que é um dos indícios que está em segundo lugar. Primeiro, olha só, 30 psicólogos em Belo Horizonte, Central Terapia. Por que o Central Terapia está aqui? Também é um portal de conteúdo de psicologia, tá? Assim como o Doctoralia, só que esse aqui é especializado em terapia. E aqui ele também tem os profissionais. Flávio, quer dizer então, se eu fosse para ranquear por essa palavra-chave, eu teria que ter algo semelhante a eles? Sim, se você assistiu a nossa aula, 2,
você aprendeu sobre isso. Então, ou seja, existe um padrão na SERP. Essa SERP, ela é padronizada. Então, se você clicar aqui, ó, o Psito, a mesma coisa, aqui, ó, psicólogos, etc. Flávio, por que o Psito não está na frente do Doctoralia? Por uma questão de autoridade. O Doctoralia tem mais autoridade que o Psito. O Doctoralia tem mais autoridade que os outros. Entendeu? E olha para você ver aqui, ó, Lorena Lutosa. Ela conseguiu aparecer, ó. Mas olha para você ver o conteúdo dela. Psicólogo, etc, ó, tá tudo aqui. Já colocou o endereçozinho dela, ó, em Belo Horizonte, consultório particular. Ela fez um SEO local muito bem feito. Os depoimentos, os consultórios. Ok? Aí aqui nós temos já, né, outros quesitos, né? Então, a Lorena Lutosa, na verdade, se você notar, ó, ela tá com um emblemazinho aqui, ó, do Doctoralia. Isso aqui, na verdade, não sei se você sabe, é uma landing page do Doctoralia. Ok? Ou seja, muito provavelmente, a Lorena Lutosa está recebendo a autoridade do Doctoralia. Como que eu sei disso? Porque é só você olhar aqui, ó, o xizinho do Doctoralia. Vamos voltar aqui. Aqui, ó, o xizinho do Doctoralia aqui, tá vendo? Então, ou seja, ela provavelmente pagou um plano melhorzinho no Doctoralia, apareceu aqui, e o Doctoralia, de alguma forma, está linkando para a Lorena. Então, o Doctoralia está transferindo a autoridade para ela, beleza? Então, como você pode ver, aqui nós temos Doctoralia. Se nós formos agora, por exemplo, eletricista em Belo Horizonte. Vamos pegar aqui, ó, Instagram, eletricistas 24 horas. Ou seja, isso aqui é o que a gente chama de negócios locais. Ó. Olha lá, o eletricista, mesma ideia do Doctoralia, tem o telefone e etc. Esse cara aqui meio que ele queria ser um Doctoralia dos eletricistas, tá? Ó, eletricista BH, novamente, um outro diretório. Tá vendo? Um outro diretório. Não sei se você percebeu, mas aqui no final das contas, o Google está tentando entregar para você um resultado que você consiga acessar diretamente sem perder tempo. Ok? Então ele não quer fazer você ler um artigo de blog. Então aqui já fica claro, para cada tipo de busca existe um tipo de conteúdo. Não é post para blog o tempo todo. Nós temos que entender para qual tipo de conteúdo eu vou ranquear no Google. Entendeu? Vai ter hora que vai ser artigo de blog, vai ter hora que vai ser uma página, vai ter hora que vai ser um produto, vai ter hora que vai ser um diretório. Então você tem que saber isso. E você vai aprender tudo isso aqui com a gente. Tá? É uma formação. Então, você tem que entender esses processos. Tá? Então, por exemplo, olha lá, MD Reparos. Muito provavelmente vai ter uma lista aqui, né? Vamos ver. Não, isso aqui já é uma empresa mesmo, trabalha com local business aqui. Get Ninjas é um diretório também, e por aí vai. Ou seja, o Google, como que ele monta os resultados dele? Baseado no o que ele entende que vai resolver o problema da pessoa. Não é aleatório. Não é aleatório. Antigamente a gente tinha aquela coisa assim, é o PA, é o DA, né? Quantos milhões de backlink recebe? Não pode ser muito bem por aí. Se fosse o PA e DA, somente o PA e DA, o Google estaria dando muito crédito para grandes players de mercado. Ou seja, não teria competição. Por exemplo, o Doctoralia, ele não aparece em primeiro lugar para todas as palavras-chave. Vai ter um momento que o Doctoralia vai perder para alguém. Porque não faz sentido. O Doctoralia tem um PA e DA alto. Então, ou seja, existe dentro do algoritmo do Google uma relação do que o usuário pode sair dessa busca satisfeito? Sim ou não? Esse conteúdo faz o usuário ficar satisfeito? Sim ou não? E por aí vai. Então, com isso, você consegue entender como que o Google forma a busca dele, tá? E você consegue, inclusive, tá, ajudar o seu cliente. Flávio, mas me fala uma coisa prática dessa aula. Como que eu posso utilizar essa aula de maneira prática? Muito simples. Você vai vir no Google,
quando você estiver atendendo um cliente. Vamos supor que você esteja atendendo um pediatra. Pediatra em Santa Catarina. Pediatra em Santa Catarina. Beleza? Pediatra em Santa Catarina. Primeira coisa, o seu pediatra em Santa Catarina precisa fazer parte do Google Meu Negócio. Tá? Precisa fazer parte do Google Meu Negócio. E aqui na Escola Ninja WP, nós estamos formando um exército de especialistas em cada área. Nós temos muitos contatos de muitos profissionais que atuam com o Google Meu Negócio, SEO local, SEO técnico, etc. Ok? Caso você esteja assistindo aqui, pô, e precisa de uma indicação, entre em contato com a gente. Beleza? Então, doutora Denise, Google Meu Negócio. Tá? Beleza. Segundo ponto, tá? Doctoralha. Tem que estar no Doctoralha. Sim, tem que estar no Doctoralha. Tá? E aí, o que vai acontecer? Pô, Flávio, mas ali tá aparecendo HSC Blumenau, pediatria e etc. Você tá percebendo que essa busca toda, ela é moldada por um diretório? Você tá percebendo? Se eu estivesse atendendo um pediatra agora, o que eu faria no meu blog? Presta atenção. Eu fiz uma busca e entendi que a maioria dos resultados é um diretório, é uma indicação de profissionais. Beleza? Ok? O que eu faria? Eu criaria no meu site algo similar ao Doctoralha, onde que eu coloco ali, ó, 20 melhores pediatras em Santa Catarina, sei lá, em Blumenau, alguma coisa assim. Eu criaria uma página onde que eu listaria vários profissionais pediatras, pegaria os dados deles aqui do Google. Concorrentes meus? Sim, concorrentes meus. Só que aí eu iria deixar o meu em primeiro, como se fosse um patrocinado, e eu iria colocar os meus colegas embaixo, e eu deixaria ali meu WhatsApp já clicável, meu telefone, e o dos meus colegas eu iria dar uma dificultada. Por quê? Se eu quero ranquear no Google para um determinado termo, eu preciso privilegiar o meu cliente, que é o meu pediatra. Ok? Então, eu iria ter uma forma de competir com esses caras. Então, eu colocaria ali, por exemplo, 80 pediatras em XPTO. Colocaria ali uma página com metadado estruturado de local places. Então, vamos imaginar que eu fosse, então, sei lá, onde comer. Vamos colocar aqui, ó, onde comer em BH. Onde comer em BH. Você está vendo que tem o TripAdvisor, o Instagram, certo? Ó, boa experiência. Onde comer? Lista de restaurante. Olha para você ver. Você percebe que até dentro de um post nós temos listas. Mas, Flávio, por que sempre aparece uma lista? Não sempre. Depende da busca. Né? Por exemplo, estou com ansiedade, o que fazer? Certo? Então, olha para você ver. Aí aqui tem a PUC, a Unimed, o Marcelo, a Nave, etc. Ou seja, a palavra estou com ansiedade, o que fazer? Você pode trabalhar um artigo de blog que trate o problema da ansiedade. Como, por exemplo, sei lá, vamos imaginar que uma pessoa esteja com estou com feridas na boca. O que pode ser? Olha para você ver. Dr. Francisco, feridas na boca. É um blog. Olha para você ver, ele está em primeiro lugar para um blog. Ó, feridas na boca, ou seja, a dor direta da pessoa. Ou seja, o blog ainda é a principal fonte de tráfego. Então, para cada busca, tá? A atividade é vá para o Google e faça a busca que você quer, a palavra que você quer ranquear, e anote como é o resultado, como é a SERP para essa busca. E se pergunte como você pode tirar proveito dessa SERP. Você consegue colocar algo semelhante ao que está acontecendo na SERP no seu site? Seja uma lista, seja um diretório, seja um post de um blog, seja imagem, seja vídeo. Veja como a SERP se comporta e veja como você pode tirar proveito disso para você aproveitar essa oportunidade. Beleza? Então, é isso aí. Na próxima aula, muito provavelmente a gente vai
compreender o que é a IA Overview do Google e como tirar proveito da IA Overview do Google, ok? Até a próxima aula.